Você já sabe que o verbo to be é aquele mais básico do básico no inglês que a gente precisa para falar sobre várias situações no nosso dia a dia. Mas você sabe como usar ele no passado? Fica comigo que hoje eu vou explicar tudo sobre isso para você. Hello! Seja muito bem-vindo ao English Yourself, o canal criado para ajudar você a finalmente falar inglês no seu dia a dia. Aqui é a sua teacher, Lilian Bittencourt, e hoje eu vou ensinar para você como usar o verbo to be no passado. Sabe quando a gente quer contar uma história e dizer que estava em tal lugar, com tal pessoa? O babado é certo! Esse é um conhecimento básico e que ajuda muito a manter uma conversa no dia a dia. E no inglês, quem faz esse papel é o passado do verbo to be, o famoso verbo to be. Aquele que a gente mais usa e que pelas muitas variações que tem, ainda causa tanta confusão por aí. Só para dar aquela relembrada, o verbo to be significa ser ou estar, dependendo do contexto, e no presente ele possui 3 formas: o am, o are e o is. Lembra que eu ensinei isso aqui no nosso canal, né? Então eu tenho uma big news, uma grande notícia para te dar. No passado, o verbo to be é ainda mais fácil. Mais fácil ainda, teacher? É mais fácil sim. Diferente do presente, em que tem 3 formas de uso, o verbo to be no passado tem só 2 formas, o was e o were. Olha que fácil. O was a gente usa com I, he, she e it. Desse jeito, ó. I was. Eu era ou eu estava. He was. Ele era ou ele estava. She was. Ela era ou ela estava. It was. Ele ou ela era ou estava. Já o were a gente usa com you, we e they. You were. Você era ou você estava. We were. Nós éramos ou nós estávamos. E they were. Eles eram ou eles estavam. Bora ver alguns exemplos com o uso do was e do were? É claro! I was at home yesterday afternoon. Eu estava em casa ontem à tarde. I was at home yesterday afternoon. They were in Miami last week. Eles estavam em Miami semana passada. They were in Miami last week. She was very tired last night. Ela estava muito cansada na noite passada. She was very tired last night. Easy, right? Fácil, certo? E aqui vai uma super dica. A gente também usa o verbo to be para falar a idade em inglês. Não é que nem no português, em que a gente fala eu tenho tantos anos. Não tem nada de I have 30 years old. O certo é I am 30 years old ou I'm 30. E no passado, teacher? No passado é a mesma coisa. Se você quiser dizer que você ou alguém tinha tantos anos quando aconteceu alguma coisa, é só usar o was ou were. Por exemplo, eu tinha 17 anos quando me tornei professora. I was 17 years old when I became a teacher. I was 17 years old when I became a teacher. They were 30 years old when they got married. Eles tinham 30 anos quando se casaram. They were 30 years old when they got married. Got it? Entendeu? E para formar as frases negativas, você só precisa colocar o not depois de was ou were, como em was not e were not. E como os gringos adoram encurtar tudo, Adoro! dá uma olhada nas formas curtas que são super usadas no dia a dia. Was not fica wasn't, wasn't, e were not fica weren't, weren't. She wasn't with her friends yesterday. Ela não estava com as amigas ontem. She wasn't with her friends yesterday. They weren't in São Paulo last weekend. Eles não estavam em São Paulo no fim de semana passado. They weren't in São Paulo last weekend. I wasn't very hungry. Eu não estava com muita fome. I wasn't very hungry. E para fazer perguntas, teacher? Lembra o que acontece quando a gente forma perguntas em inglês? É só colocar o auxiliar antes do sujeito. É a mesma coisa com to be, que também é um verbo auxiliar. Dá só uma olhada. Where was she yesterday night? Onde ela estava na noite passada? Where was she yesterday night? Were you at home yesterday afternoon? Você estava em casa ontem à tarde? Were you at home yesterday afternoon? Who was your favorite actor when you were a child? Quem era seu ator favorito
quando você era criança? Who was your favorite actor when you were a child? Viu só como é bem fácil usar o verbo to be no passado? Ah, bom, então assim sim. Então aproveita e dá aquela revisada no uso de todos os outros verbos no passado nesse vídeo que eu vou deixar o link para você. Já se prepara para contar muitas histórias sobre as suas férias, seu final de semana, mas in English, ok? Um beijão e até o próximo vídeo. See you!